Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Boa Semente. Eu sou a Poliana Feitosa E eu sou Rômulo Dias. e estamos aqui mais uma semana para compartilhar um pouquinho mais da palavra de Deus com você aí de casa. Ó, a gente deu um boom de pessoas na live, 11 pessoas na live, acabamos de abrir, né? Já tem uma galera, 13 pessoas aí, vai entrando. Se eu não me engano, eu botei sim o link no grupo, acho que eu botei. Se eu não botei, deixa eu ver. Não, acho que eu botei sim. Então vai entrando, vai compartilhando. A aula de hoje, em específico, ela tá difícil, segundo o Rômulo. Gerou uma crise aí durante o dia. Fala um pouquinho sobre isso, Rômulo, enquanto eu vejo aqui o link. Então, gente, eu, quando estava, lendo a revista, a gente tenta trazer sempre o melhor para vocês, né? Claro que a gente sempre bota aqui uma coisa muito importante. Nós não somos formados em teologia, né? Nós somos curiosos, nós somos, servos aí que têm um pouco dessa experiência, então a gente vai aprendendo conforme vai lendo e tudo mais. E falar do Apocalipse, para mim, é algo muito complicado, né? Muito complicado, porque nós falamos de coisas que vão acontecer, sabe? Coisas que estão definidas para acontecer e a gente aguarda acontecer, mas a gente falar sobre isso gera, sabe, uma expectativa muito grande. E eu acho que sim, que tem pessoas que conseguem falar muito bem sobre isso. Por exemplo, né, o pastor Júlio, né, o pai da Poliana, a gente senta com ele lá, pergunta algumas coisas e ele fala de uma forma como se tudo estivesse na ponta da língua dele, entendeu? Como se estivesse acontecendo agora ele já saberia. E não é tão fácil assim para mim. E eu gosto de ter muita humildade, né, para falar sobre isso, porque não é de tudo que a gente vai conhecer. Já busquei algumas coisas, já pesquisei, mas para mim é algo ainda muito de difícil compreensão. Isso não anula nada a minha fé ou algo do tipo, pelo contrário, né? Faz eu entender que Deus é um Deus tão magnífico e tão grandioso que realmente a minha capacidade de entender ainda, eu tenho um corpo ainda muito limitado para entender toda essa magnitude, né? Daquilo que está revelado no Apocalipse. Então, assim, claro que a gente estuda, a gente tem que buscar conhecimento, mas falar sobre isso sempre é algo muito complicado. E eu estava conversando isso com a Poliana, falei, ó, eu acho melhor chamar seu pai para a gente botar ele aqui, a gente conversar junto, a gente vai debatendo, vai trocando ideia. E aí ela deu uma lida e falou assim, olha, eu não achei tão difícil. Eu falei, então, vai que é tua, entendeu? Se você tá disposta aí, tá beleza. Aí ela ficou com o tópico 2, eu vou ficar com o tópico 1, né, que foi algo que um pouquinho do que eu comentei também, fala um pouco de Daniel, de reconstrução, destruição, e ela vai ficar com o tópico 2. Então, assim, no final das contas, por isso que é bom, entendeu? Duas pessoas, as pessoas, a gente conversa entre si e a gente se completa, né? Da nossa forma aí, é muito bom isso. Então, que seja uma boa aula para vocês. Eu imagino que é por isso que tem um monte de pessoas aí na live, porque justamente está todo mundo desesperado com essa lição, porque eu fiquei um pouquinho também, sendo bem sincero. Eu, quando li a lição, eu só confesso que eu só parei para ler depois que o Rômulo falou, aí me despertou uma curiosidade. Eu confesso que não achei tão difícil, porque é o que o Romulo falou, nós não somos teólogos, não somos pastores, não somos pessoas assim, que têm um conhecimento mais aprofundado do tema, então o que a gente vai trazer aqui é muito do que o que a gente entendeu e o que a gente vai passar, de forma que os jovens também entendam. Então, como eu tenho um pouquinho mais de tempo para estudar, um pouquinho mais de tempo para procurar outros vídeos, me aprofundar, eu decidi ficar com o tópico 2, que é um tópico mais histórico, envolve algumas polêmicas, envolve algumas coisas, mas a gente decidiu que a gente não vai entrar em nenhum pormenor teológico, porque não é esse o objetivo do canal, não é esse o objetivo do nosso quadro, e também não é essa a grande pegada, a grande tirada da escola dominical para jovens, né? Você não está ali num curso teológico, você está ali para compartilhar a palavra de Deus de modo que eles venham aplicar isso na sua vida. Então, a aula de hoje vai ser um pouco disso. A gente vai se complementando, ele vai dando os insights dele, eu vou trazendo os meus. Tem lição que eu chego aqui e não tenho nada para falar, né? Eu vou meio que surfando na onda do ronco. E eu acho que a lição de hoje se inverteu um pouquinho, mas eu acho que nem é questão de ser tão difícil ou não, mas é de fato questão de tempo para poder estar estudando. Como vocês sabem, nós estamos chegando aí na reta final da contagem regressiva para o casamento, então o Romulo está nessa pegada de trabalho e tudo mais, então dificilmente ele consegue um tempo para poder se dedicar a isso e se aprofundar, né? Então é por isso que a gente tem esse canal também aqui, a gente se ajuda, eu sei que você aí de casa também vive uma correria no seu dia a dia, e aí esse canal ele vem para a gente poder conversar, debater e para mostrar que você não está sozinho. Se você achou difícil, vamos tentar aqui
de forma didática, abordar essa aula. Comenta aí embaixo, não deixe de comentar, gente, não estou entendendo nada, tá muito rápido, ou esse termo aqui, o que significa? É importante que vocês comentem, porque a gente está sempre de olho nos comentários de vocês, seja na live, que é muito importante, que vocês acabam participando, né, e trazendo insights, então é muito fundamental, quanto também no vídeo, quando ele se torna, né, uma postagem normal no nosso canal. É muito importante ter a presença de vocês, tá bom? Então, dito isso, a gente pode iniciar a nossa live, ó. Sossô chegou aqui, ó, 8:01. A paz, meus amados professores, casal de 2024. A paz, apoiadores, vamos chegando para mais uma aula sobre a unção e direção de Deus. Certamente aprenderemos de forma leve e fácil entendimento. Amém, amém. Grandes expectativas para a aula de hoje. E também ela botou aqui, ó, Polly, seu cabelo tá lindo. Obrigada, Sossô, obrigada, Aí. obrigada. Ó, muito importante esse comentário, porque a aula passada elogiaram a barba do Rômulo. Tu viu esse comentário, Rômulo? Não viu, né? Não, Elogiaram cadê? a barba. Eu vou passar aqui no vídeo de hoje. Tem que estar aí no da semana, tem que estar aí, pô, pra eu ver. Vou colocar. Não vi. Vou colocar. Aí hoje a Sossô veio aqui e trouxe justiça pra mim aqui no canal e tá me elogiando. Então, obrigada, Sossô. Deus te abençoe. Muito obrigada pelo carinho que você tem com a gente, tá? E esse cabelão aí, ó, cresceu muito rápido. Fala aí, ano passado que ela cortou. Um ano Perdão, e pouquinho pra mim tá aí. travando um pouco, aí parecia que tinha parado de falar. Mas minha imagem hoje tá melhor, não tá? Tá melhor. Não, tá melhor. Eu cortei, mas tá né? Travando as vezes. Pra mim tá. Aqui tá normal. Aqui tá normal. Comenta aí, pessoal, se tá gravando. É importante que vocês dêem esse feedback aqui. Mas como você estava dizendo, cortei meu cabelo tem um ano e pouquinho aí. E quando eu comecei a gravar, ele tava curtinho. Agora já tá desse tamanhão aí. Então, muito legal, né, gente? Acompanhar esse crescimento da gente também. Eu não lembro se o Rômulo tava com a barba cortada no final do ano passado. Não lembro. Porque ele tem dessas. De vez ele corta e é isso aí. Mas eu acho que... Não lembro. Só olhando lá. Mas, enfim, só porque ele falou aí. Mas, enfim, nossos apoiadores, quero deixar aqui meu agradecimento a cada pessoa que compõe, cada nomezinho, né, que compõe esse quadro. Cada um de vocês é fundamental na nossa vida. Se a gente está até aqui, se a gente chegou até 17 de setembro de 2024, vai fazer um ano que a gente grava, foi graças a cada um desses apoiadores que nos apoiam, nos incentivam e fazem valer a pena essa caminhada. Como a gente sempre gosta de falar, esse apoio financeiro é para o nosso casamento que está chegando. Então, se você quiser ser apoiador, basta entrar aqui embaixo no site ou no grupo do WhatsApp e me encontrar e pedir para ser apoiador, tá? Então, a partir de R$5 você pode receber os slides da semana e o aprofundamento, tá? Toda semana eu mando para vocês e aí vocês podem ter um estudo mais aprofundado da lição. Lá tem um plano de aula com questionário, dinâmica, e aprofundamento, que vai ser muito importante nessa semana, porque muita coisa não vai dar tempo da gente falar aqui na live. Então, muito obrigada a cada pessoa que compõe esse quadro, que fez parte e hoje não faz mais, que chegou há pouco tempo, que chegou há muito tempo, que é desde o ano passado, que é desde o mês passado, que chegou hoje. Muito obrigada a cada um de vocês. Vocês são fundamentais na nossa caminhada. E para além dessas pessoas que compõem esse quadro, quero deixar meu agradecimento também a cada pessoa que entra nesse vídeo, que curte, compartilha, que deixa um comentário aqui de reconhecimento, né, de agradecimento, que entra em contato no WhatsApp conosco, né. Várias vezes a gente recebe mensagens, pessoas agradecendo pelas aulas, muitos, né, não conseguem contribuir financeiramente, mas eu sei que essas pessoas têm orado por nós, e isso é muito, muito importante, e é o que faz a gente continuar e não parar. É o que faz com que a gente veja que tudo que a gente está fazendo tá surtindo efeito, né? Tá fazendo sentido, tem um propósito, e esse propósito vem sendo alcançado, tá, pessoal? Então, um beijo e muito obrigada. E aí, agora a gente chega nos comentários da aula passada. Michele Thalita. Ai, gente, eu cismo de querer ler daqui, mas eu nunca consigo. Mas Michele comentou, Deus abençoe vocês, amém. Luiz Silva, que é o superintendente, se eu não me engano, da AD Austin, presbítero, se eu não me engano. Ele botou, boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Ele está sempre aqui com a gente, seja na live ou seja no vídeo. Muito obrigada.
E a Celiane, ela comentou através de um perfil do Felipe, né? Ela botou: a paz do Senhor Jesus, aula maravilhosa, que tem sido rica e a cada aula melhor. Rumo à contagem regressiva agora. Uhul, beijos. Beijo da Celiane. Celiane também é nossa apoiadora aí, fundamental pra gente. E o Juninho Flá, que também tá assumindo aqui das lives, mas ele, sempre que ele pode, ele comenta, ele botou: Barba do Rômulo tá top. KKKK. Mais uma aula boa demais. Muito obrigada. Deixa suas considerações aí. Muito obrigado, Geninho. Muito obrigado. Tô deixando crescer, entendeu? É pro casamento. Inclusive, eu até pensei aqui, né? Na próxima revista, no meado, a gente já vai estar casando, né? Então, interessante. A próxima revista já. Fiquem ligadinhos aí. Muito obrigado, Juninho, né? Como nós falamos aqui, o seu único defeito, meu amigo, é ser flamenguista. Se não fosse... Brincadeira, meu irmão. Muito obrigado, tá bom? Tô deixando crescer. Poliana, às vezes ela gosta, às vezes ela... Quando eu tiro, ela fala pra não deixar crescer muito, mas quando eu tiro ela fica meio chateada. Então, assim, eu vou deixando, entendeu? Eu vou deixando, vou enrolando ela aí, ela não vai falando, eu vou deixando crescer. E a minha ideia, ó, é vir aqui assim, ó, mais ou menos, ó. Mais ou menos, tá bom? Tá quase. Muito obrigado, meu amigo. Deus abençoe. Deixa ele sonhar. Deixa ele sonhar que é melhor. Hoje, ao que parece, eu tô assistindo aqui pelo celular também, é a sua conexão que tá ruim. Ixi. Você tá embaçada aí. Então vou botar no dados móveis, beleza? Não, bota não, vai gastar muito. Pera, deixa eu abrir. Tá no final do mês, daqui a pouco vai virar já, dá pra usar. Não, pera, deixa eu abrir aqui no celular. Fechei e abri de novo, pera aí. Deixa eu ver se é isso mesmo. A minha tá boa. Comenta aí, pessoal. Tá? Dá pra ver? Não dá pra ver, né? Não, mas parece que estabilizou. Vou pedir pro pessoal comentar. Pessoal, comenta aí como é que tá a live, né? A conexão, pra gente saber se ele muda ou não de internet. Então, pessoal, vai chegando, galera aí, ó, saiu da live, volta pra live. Deixa eu avisar aqui no grupo. De novo. E aí, vamos lá para mais uma aula. Pode começar a introdução, Rom. Vê aí no seu celular. Também para ver como é que tá a conexão. Vamos lá. Para mim aqui tá aparecendo tá normal. Vamos lá. Não. Gente, lição de número 12, tá bom? Penúltima lição antes do encerramento dessa revista, né? Que tanto nos abençoou. Qual é o nome da próxima? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. É a teologia dos livros de Daniel e de Ezequiel. Tá, é um apanhado, então, desses dois personagens bíblicos que a gente comentou. Primeiro falamos sobre Daniel, e estamos aqui agora falando sobre Ezequiel, e pelo que eu entendi é a última de Ezequiel, depois ele vai dar um panorama dos dois. Então, lição de número 12, mais uma vez, tem como título Ezequiel e o Apocalipse. O texto de referência lá em Ezequiel, capítulo de número 39. Calma aí, eu faço a introdução e faço o tópico 1. Vamos fazer ao contrário. Verdade. Esqueci que você vai tratar. Ao contrário, então, hoje. É porque a gente costuma fazer ao contrário, né? Eu esqueci, pessoal. Então, ó, a Sossô falou que a conexão tá boa, então a gente vai seguir, tá? Então, eu vou trazer a introdução da revista hoje, porque o Rômulo, ele vai comentar o tópico 1, beleza? Então, Ezequiel e o Apocalipse. Texto de referência se encontra lá em Ezequiel 39, do 1 ao 13. Isso é muito importante, porque não tem como a gente dar a aula de hoje se você não leu o texto de referência, tá? Porque muitas coisas que estão escritas lá não aparecem aqui na revista, e a revista nem tem esse papel de cumprir tapar todos os buracos. É papel do professor estudar, né, a lição. E aí também, para além dessa live, para além da revista, né, você tem que estudar, você tem que ler a Bíblia, desenvolver ali um relacionamento com Deus e ler o texto base, que é o mínimo que você pode fazer para você compreender a aula de hoje. Então, texto de referência, Ezequiel 39, do 1 ao 13. Eu leria também o Ezequiel 38, acho que é importante, tá? Então, o versículo do dia. Então saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre as nações e os tornei a juntar para voltarem à sua terra, e nenhum deles excluí, nem esconderei mais a minha face deles, quando eu houver derramado o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Ezequiel 39, do 28, o 28 e o 29, são dois versículos aqui juntos. Verdade aplicada. O fim escatológico na visão de Ezequiel se concentra mais no futuro da nação de Israel.
sobretudo quanto à sua restauração. Ainda que a gente tenha visto ao longo das lições algumas passagens de juízo, onde o Senhor fala um pouquinho sobre o juízo. Mas, enfim. Objetivo da lição. Não, momento de oração, é porque eu não tenho na minha revista. Eu detalhei aqui da tela. Clamemos para que possamos perceber o agir de Deus na história e que estejamos atentos aos sinais dos tempos. Objetivos da lição: identificar o fim de Israel na visão de Ezequiel, entender Gog e Magog na escatologia bíblica e perceber Deus como dominador do universo. Muito bom. Introdução. Muitas das profecias de Ezequiel tiveram seu cumprimento no momento pós-exílio. Porém, existem profecias quanto à restauração de Israel e à guerra de Gog e Magog que ainda acontecerão. Inclusive, essa última é citada em Apocalipse. Apocalipse 20, versículo 8. Importante. Seguindo, ponto-chave. As profecias bíblicas foram proferidas no contexto, porém, sua aplicabilidade pode ser um futuro mais próximo ou um futuro escatológico. E aqui agora eu passo para o Rômulo. Antes disso, tá chegando mais gente aqui na live, ó. Joel Ivo Oliveira, paz do Senhor. Boa noite, família. Boa noite, seja muito bem-vindo. Deus te abençoe. Ele é presbítero, né? Presbítero Joel Ivo Kadeschi, Santa Cruz. Seja muito bem-vindo, tá pertinho da gente. Deus te abençoe. Vamos lá para mais uma aula. Colabora aí com a gente, comenta aí, se tiver para falar, que a gente vai fazer essa aula juntos, beleza? Amém, amém. Seja bem-vindo aí, irmão Joel, né, presbítero Joel. Ajuda a gente aí nos comentários, tá bom? A gente comentou aqui que essa lição tá tirando a gente da zona de conforto um pouco, né, que é uma lição, a gente falar sobre coisas que vai acontecer, tem das suas dificuldades, porém, nós acreditamos na graça do Senhor, né, nós cremos na graça do Senhor para nos ajudar aqui a conduzir essa lição. Então, a gente vai se ater a falar dos pontos chaves aqui e aquela aplicabilidade, né, para nossa vida, para o nosso cotidiano. Pelo menos é o que eu vou tentar fazer aqui ao decorrer da lição. Vou tentar fazer isso. Então, vamos lá, gente. Na introdução, fala dos eventos, né, que ainda faltam acontecer, e é justamente sobre o que a gente vai tratar nessa lição. O Apocalipse é algo que a gente está vendo acontecendo, vai acontecendo, na verdade, e a igreja precisa estar muito bem preparada para esses eventos e conhecendo bem esses eventos. Quando eu falo que é difícil, talvez, de explicar, mas ao mesmo tempo que é difícil de explicar, você precisa ler. O conhecimento vem através da sua leitura, da sua dedicação e tudo mais, em questão de mastigar o assunto, né? Então, é muito importante que você entenda, porque há uma série de eventos que vai acontecer e a igreja precisa estar ligada nesses eventos para, né, justamente não acabar caindo, né? Esse é o ponto fundamental, mas a gente vai comentar sobre isso ao decorrer da lição. Tópico de número 1, tem por título O Fim Escatológico em Ezequiel. Já dissemos em lições anteriores que nem sempre os profetas tinham dimensão escatológica da profecia, como entendemos nos dias atuais. Porém, vemos que, através das visões e profecias de Ezequiel, Deus revela mistérios quanto ao futuro de Israel e do mundo. Então, esses são dois pontos importantes que a gente vai comentar. Primeiro tópico aqui, né, do 1.1, fala sobre a união de Judá e Israel. Esse ponto aqui é muito importante você entender antes de você começar a lição, você retornar lá em 1 Reis 12, que fala justamente sobre a separação das tribos do norte e das tribos do sul. É importante que você veja lá e fala, né, sobre a história de Jeroboão, fala sobre a divisão das tribos e tudo mais, e como, né, Israel encara isso, né, Judá e Benjamim indo para um lado, e as outras demais tribos de Israel continuando no outro. Tá lá, ó, nos livros históricos, né, que Poliana ama essa revista, eu também gosto muito. Eu acho que foi a revista que a gente mais destrinchou aqui, e é muito boa mesmo. Lá fala sobre isso, sobre a divisão das tribos, ou melhor, a divisão dos reinos, né? As tribos, né, são os filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, mas quando eu falo a divisão dos reinos, né, os reinos do norte e os reinos do sul. É muito importante que você entenda isso, porque isso aqui, né, o Apocalipse, que é um evento que vai acontecer, está falando de algo, né, deixa bem frisado, algo que já aconteceu lá atrás, sabe, na época lá de Roboão e Jeroboão, a divisão dos reinos. Então é muito importante que você volte em, vou dar a referência aqui de novo, se você puder, amor. Coloca aqui, 1 Reis, capítulo de número 12, lê todo o capítulo 12, que você vai entender a divisão dos reinos norte e dos reinos do sul.
Pois bem, vamos lá. A união de Judá e Israel. Um momento histórico e por demais drástico da história de Israel foi o cisma que aconteceu por volta do ano 931 a.C., quando Israel foi dividido nos reinos do norte e reinos do sul. Na visão de Ezequiel, através de 2 pedaços de madeira, Deus transmite a mensagem de que haverá uma união quando se tornarão uma só nação, ou seja, aquilo que foi dividido, Deus iria e vai restaurar. É preciso entender que algumas dessas profecias já se cumpriram, porém existem outras profecias, como o estabelecimento do príncipe eterno, está lá em Ezequiel 37, e bem como o concerto eterno, Ezequiel também 37, um no verso 25 e outro no verso 26. E o final, que eu agora, né, eu vou tentar introduzir um pouco mais para a nossa aplicabilidade, né, do nosso dia a dia, diz que a divisão veio por meio de erros humanos, porém Deus, em sua sabedoria, restaurará a história de seu povo. Olha só que interessante, né? Vai falar que por erros humanos há a divisão, né, dos reinos do norte e dos reinos do sul. Isso aqui é muito importante, por isso que você precisa voltar lá em 1 Reis 12, para você entender como foi dividido as 12 tribos foram divididas, né? 2 foram para o lado, Judá e Benjamim foram para os reinos do sul, e os reinos do norte ficou com as outras demais tribos. Então você vai entender um pouco mais do conflito que a gente presencia ainda em Israel até nos dias atuais. É justamente por tudo isso que aconteceu. Então é muito importante. Por exemplo, quando Jesus vai, né, atrás da mulher, está no poço ali e pede água para a mulher samaritana, justamente fala, como é que você, judeu, está falando comigo? Porque eu sou samaritana, ou seja, o povo, nossos povos estão rebelados um contra o outro. Porque você vem a mim e me pede de beber, sabe? Me pede uma água para beber. Então é interessante você ver que em Cristo, né, há essa união novamente. Cristo já mostra aquilo que estava repartido e que através dele poderia se unir novamente. Então é muito importante que você entenda todo esse panorama para chegar no Apocalipse, o que a gente está comentando. Pois bem, a aplicabilidade que eu teria nessa daqui que eu poderia falar para os nossos alunos é justamente a gente entender que pelos nossos erros, pelas nossas facilidades em pecar, em falhar com alguém, é capaz de haver uma divisão. Ou seja, quando há uma divisão em alguma coisa, é muitas das vezes pelo nosso ego, pela nossa falta de perdão, ou por muitas das coisas que a gente acaba fazendo, mesmo sem pensar no próximo. Então, em Cristo, né, todas essas coisas são restabelecidas. Então, se a gente pudesse aplicar aqui nos dias atuais também, pense em alguém que em algum momento você falhou com ele ou ele falhou com você e por um momento vocês se distanciaram. E vocês continuam sendo irmãos em Cristo. Ou seja, uma desavença não fez com que vocês perdessem a essência de filhos de Deus. Vocês dois são. Então, é importante que a igreja viva em união. No livro de Salmos, Salmo 133, vai falar que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, assim como foi, né, com as tribos do norte e as tribos do sul que se dividiram, assim também vai haver em Cristo vai se restabelecer todas essas tribos, né, no final do tempo. E é muito importante que você entenda isso. Então, aplique isso também na sua vida. É importante você entender que, às vezes, pelo nosso coração endurecido, é capaz de nós nos afastarmos de nossos irmãos, mas é capaz também de um coração piedoso e perdoador, assim como o de Cristo que você possa imitar a Cristo e entender que aquilo que está distanciado você pode unir novamente. E aí é quando a gente entra justamente em Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Ó, quão bom e quão suave é que a minha igreja vive em união, que a minha família vive em união, que os meus irmãos vivem em união e com aqueles que estão ao meu redor, que possamos estar unidos. Porque a igreja não é igreja sozinha. A igreja é justamente... A igreja não é igreja só o templo. E a gente vai falar sobre isso. É um gancho já para o próximo tópico. A igreja somos nós, é carne e osso. Então é importante que nós estejamos unidos para que essa engrenagem continue trabalhando de uma forma perfeita. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo trabalhante, né? Então, uns são pé, outros são mãos, uns apalpam, outros dão passos, e assim, eu preciso de você, você precisa de mim, e nós somos igreja juntos. Então, é importante que os irmãos vivam em união, e é isso que aconteceu. Foram separados e vai haver novamente a união dessas 12 tribos. Enfim, eu comentaria sobre isso, e é justamente, eu falei que o templo, né, são as pessoas, é um gancho já para o tópico 1.2. Posso continuar ou você vai comentar alguma coisa? Não, só fazer menção aqui às pessoas que entraram na live. Mariana Souza, tá sempre aí juntinho com a gente.
principalmente no Instagram. Ela botou boa noite, gente, a paz do Senhor, a paz, Mari, seja muito bem-vinda. E Kaique Alonso, esse nome não me é familiar, não sei se é não sei se é a sua primeira vez aqui no canal, se for, comenta aí. É muito bom ter vocês aqui conosco, tá? Ele botou a paz, boa noite, chega mais, chega mais. E aí o Joel que comentou sábia explicação, muito bom. Amém, amém. Então vamos lá, gente, vamos continuar. E uma coisa muito importante, porque eu dei um pouco do gancho aqui falando que a igreja não é o templo, a igreja somos nós, é eu e você, é carne e osso, é sangue, né? A igreja é sangue, a igreja são as pessoas. Então por isso que é importante você não apenas ir ao templo, que é a igreja, o importante é que você vá às pessoas. Eu indo até você, eu estou indo até a igreja, porque a igreja é justamente a coletividade dos irmãos. Mas eu também não estou falando aqui uma liberdade para você faltar aos cultos e tudo mais. Não, eu estou conversando aqui com crentes maduros que entendem que a igreja não é o templo, a igreja não é a guitarra, a igreja não são os bancos, a igreja é eu e você. Então, por isso que a igreja caminha, Cristo é o cabeça e nós somos o corpo da igreja. Então, é muito importante. Então, vamos lá. A igreja não é o templo. Vamos para o próximo tópico, 1.2. Restauração do templo. Ezequiel mostra em detalhes a restauração do templo, lá em Ezequiel 40 até o 46. Sabemos que assim que terminou os 70 anos do cativeiro, houve a reconstrução do templo com Esdras. Preste atenção quantas vezes o templo é destruído e reconstruído, isso aqui é muito importante. Vou voltar lá do início para a gente continuar lendo. Ezequiel mostra em detalhes que a restauração do templo, lá em Ezequiel 40 até o 46. Sabemos que assim que terminou os 70 anos do cativeiro, houve a reconstrução do templo, ou seja, porque ele havia sido destruído justamente antes desse tempo no cativeiro babilônico, esses 70 anos. E aí, no tempo de Esdras, né, fala que houve a reconstrução do templo no tempo de Esdras, quando eles voltam ali do exílio. Mais tarde, em Herodes, houve uma reforma do templo, ou seja, o templo se tornou ainda mais bonito, né, tornando uma das mais magníficas construções da época. Entretanto, foi destruído no ano 70 depois de Cristo, ou seja, aquele templo que foi reformado por Herodes foi destruído novamente. E aí você lembra aquela menção lá de Mateus 24, que falam, que sinais haverão da sua vinda? E ele fala, aconteceram rumores e tudo mais, todas essas coisas, nação contra nação, reino contra reino, e ele fala que naquele templo, pedra sobre pedra não ficaria, não seria derribada. Então é muito importante, era uma menção do que aconteceria com aquele templo. Enfim, aquele templo, novamente, depois, 70 anos depois de Cristo, foi destruído. E aqui ele fala que existe uma expectativa da reconstrução do terceiro templo a partir da visão paulina. Isso aqui é muito importante você entender, porque é justamente aquilo que fala em Daniel, vai falar que o templo vai ser reconstruído, e é o ponto finalzinho aqui do tópico 1.2. Ele fala assim, Paulo chega a dizer que o anticristo se assentará no templo de Deus, querendo ser adorado como Deus. Pela escatologia bíblica, sabemos que a construção do templo, um concerto será firmado, porém, na metade da semana será quebrado. Essa metade da semana é justamente a semana de Daniel. Falamos que tem aqui todos aqueles estágios, tantas semanas, e tudo mais. Já vivemos algumas semanas e diz que o relógio está parado e que vai começar a contar novamente. É justamente essa última semana sobre todos esses eventos que nós estamos tentando aqui descrever para vocês. Como nós falamos, nós não estamos aqui no sentido de professores de teologia, mas foram lições que a gente já comentou aqui. Se você dá uma retornada em alguns vídeos, falamos aí sobre as 70 semanas de Daniel, tentamos dar um panorama, eu com a minha humildade aqui de tentar explicar para vocês, tentei falar sobre as 70 semanas, dei uma passadinha lá para você que está um pouco perdido, que lá eu comentei sobre isso. Pois bem, e esses vão ser sinais, de que o anticristo vai firmar uma aliança com Israel e vai ser quebrado, porque ele vai querer ser adorado como Deus. E é justamente nesse momento que Israel vai quebrar essa aliança, e é justamente, a metade da semana será quebrada, justamente essa semana de Daniel. E aí acontecerá tudo isso que nós estamos para ver depois nos próximos tópicos. Pois bem, que eu quero trazer aqui como aplicação prática aqui dessas verdades. O templo, no final das contas, foi construído, destruído, construído, destruído, e há uma expectativa pelo terceiro templo ser construído. No final das contas, não é sobre o templo, não é sobre o local onde nós devemos adorar, porque Cristo vai falar para a mulher samaritana que vai chegar um momento que nem naquele monte, nem em outro adorarás, mas em qualquer lugar, ou seja, onde quer que eu esteja, onde quer que você esteja, nós podemos fechar os nossos olhos, ou talvez até de olho aberto, ajoelhado ou em pé,
Vá da sua necessidade, da sua capacidade, da sua saúde física de fazer. Mas entenda que nós estamos ligados com o nosso Criador. Ou seja, não é mais necessário um templo necessariamente. Há algo nisso, há uma esperança nisso, justamente para o cumprimento de todas as coisas, para o apocalipse, para o final de todas as coisas. Mas no final das contas, não era sobre templo físico, e sim sobre templo que é eu e você. No final das contas, quando nós falamos ali, Cristo não habita mais, Deus não habita mais naquelas tendas, naquilo que foi construído no deserto, mas sim habita na figura do Espírito Santo em mim e em você. Olha só que interessante, nós agora não temos mais Emanuel, Deus conosco, como era em Cristo, né? Cristo estava em carne aqui, então tinha Deus conosco. Agora, na figura do Espírito Santo, quando ele é assunto aos céus, nós temos Deus em nós. O Espírito Santo não nos deixou órfãos, é Deus em nós, ungindo, Cristo nos ungindo e usando, né, uma figura ali diretamente de que nós somos usados justamente por Deus na figura do Espírito Santo. Então é muito importante que você entenda isso, né? A gente fica pensando sobre os discípulos, nossa, como é que era ter Jesus do lado? E eles pensariam conosco, eu vi isso uma vez no canal Jesus Cop, e eles pensariam perguntando, né? A gente perguntaria para eles, como é que era ter Jesus do lado? Eles perguntariam para a gente, e como é que é ter Deus dentro de você, na figura do Espírito Santo? Então, tome mais valor disso, entenda melhor isso, entenda que o Espírito Santo é aquele que convence, é aquele que transforma, é aquele que capacita. A única forma que nós temos que ser é ser sensíveis a ele para comunicar a mensagem. Então, eu colocaria aqui falando justamente desses eventos que aconteceriam, e no final das contas, o que mais importa não é o templo físico, mas é o templo pessoa, o templo irmão. Ou seja, as pessoas estão ao seu redor, são templos ali onde você deve fazer o seu melhor para ter uma boa união, para ter um convívio para com todos, e entender que quando aquele templo ali não estiver tão forte, você tem a permissão e a capacidade de fazer com que aquele templo se acenda novamente. Então, no final das contas, não é sobre isso, só sobre o templo físico, apesar de que é a bússola que nós temos para saber do final de todas as coisas. Mas aplicando de uma forma prática, tendo um pouquinho de liberdade para isso, entenda que as pessoas estão ao seu derredor. Você tem uma missão sobre a vida delas. Então, faça o seu melhor. E é isso, né? Acho que é isso. Tentando aplicar de uma forma prática aí aquilo que não é tão prático aqui, mas eu tentei fazer o meu melhor aí. Acho muito engraçado. Ele falou que esse é um desafio, não sei o quê, não sei o que lá, quase desistiu de aparecer aqui. Tá aí, ó. Trouxe uma aplicação prática, né? Uma visão que eu mesma não teria desses tópicos. Eu traria uma visão mais histórica, né? Abordando os fatos de forma mais encadeada, mas ele aí trouxe uma visão prática para as nossas vidas. Então, você que é professor e está nos assistindo, anote tudo isso, que é muito importante para poder complementar o seu entendimento da aula, da revista, né? Muito importante. E aqui, o Joel, né, o monitor Joel botou, eita glória, então estamos aí no caminho certo. Amém. Muito legal, legal. Então, pessoal, ó, vou dar um tempinho para vocês, porque a live ela tem um delayzinho, né? Quem tiver dúvida, vai colocando aí. Quem tiver algo relacionado ao tópico 1, comenta, que aí, qualquer coisa, conforme eu vou falando, eu vou botando aqui na tela. E se for pergunta, o Rômulo responde a vocês. Então, a gente pode seguir para o tópico 2? Vamos. Então, agora a gente chega, tópico 2, Gog e Magog. Confesso que eu nunca tinha parado para ler e pesquisar sobre. Como eu disse outras vezes, a temática do Apocalipse, escatologia, já me chamou muito mais atenção do que chama hoje. Mas hoje eu separei esse tempinho da tarde para poder estar pesquisando, me aprofundando e lendo mais a palavra para que eu traga para vocês de forma didática o que vocês podem passar para os seus alunos. Lembrando que não é uma visão teológica rebruscada, né? Não é aquilo, né, que você vai ter no IB, que, se não me engano, na Assembleia de Deus, a escola de teologia se chama IB, né? Não vai ser isso, vai sair daqui. Mas vai ser uma forma meio que didática para que você entenda e explique para os seus alunos, tendo em vista que a maioria das pessoas que nos acompanha também é jovem, são professores jovens. Então, assim como a gente não tem tanto conhecimento nessa temática. Então, a gente vai tentar fugir de algumas coisas, algumas polêmicas, e tentar dar o que tem que ser dado, que é o conceito básico aqui para essa lição. Então, vou começar aqui pela introdução do tópico 2, vou trazer um contexto, e depois a gente segue o tópico 2.1,
e 2.2, porque depois que a gente vê um contexto histórico, que a gente entender um pouquinho mais, a gente vai conseguir compreender o que o autor trouxe pra gente nos tópicos seguintes, tá? Então, um dos pontos centrais da escatologia bíblica recai sobre a passagem de Ezequiel, que descreve sobre Gog e Magog. João, em sua visão apocalíptica, fala sobre esta guerra que se dará após 1000 anos de paz. Como eu disse, a gente não vai entrar nessa temática de quando exatamente que vai acontecer, só vamos abordar o fato em si. Inclusive, esse fim de semana, o Romulo até falou um pouquinho lá no início da aula, né? A gente aqui em casa acabou entrando num debate teológico e é sempre assim, quando junta crente, tem que sair alguma coisa. Então, nesse sábado saiu aí um debate teológico. Quem sabe a gente não pode lançar um podcast também? Acho que é legal, né? Trazer jovens e alguém com mais idade, né? Como o pai vai trazer ali o ponto de equilíbrio entre a gente, né? Que traz os anseios, os questionamentos e alguém mais experiente. Acho que seria legal essa ideia. E aí a gente falou um pouquinho sobre temas escatológicos, né? Um pouco sobre o que a Assembleia de Deus acredita, o que outras igrejas acreditam acerca dos fins do tempo. Mas, enfim, não chegamos a uma conclusão, mas entendemos que, independente de quando vai acontecer esse fim, que a gente venha estar preparados. Não importa se a gente vai vivenciar ou não vai vivenciar, vai morrer ou não vai morrer, Jesus vai levar ou não vai levar, a gente tem que estar preparado, independente dos cenários, tá bom? Então, aqui para essa guerra que vai acontecer de Gog e Magog, a mesma coisa. Não cabe a gente ficar fazendo especulações. É entender o que a Bíblia está apontando e compreender o que o Senhor quer tratar com a gente a partir dessas palavras. Então, vamos lá. Não trouxe no slide porque não deu tempo, mas talvez no material da semana eu traga um esquema mais aprofundado para que vocês entendam. Gog e Magog são personagens que aparecem, né, ao longo da história diversas vezes e com diversos significados. Então, muitas das vezes eles são interpretados a partir da vivência daquele povo que olha para as escrituras. Então, cada interpretação, ela sempre vai vir muito enviesada daquilo que aquele povo, naquele momento, está acreditando. Então, aqui na aula de hoje, eu não vou me aprofundar nas teologias, principalmente nas últimas que surgiram, que acreditam que Gog e Magog, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, seja Rússia ou algo do tipo, porque são interpretações recentes, né, e que não cabe a gente aqui, né, nesse momento, ficar trazendo especulações. O que a gente sabe são personagens antiguíssimos, que é citado na Bíblia por diversas vezes, até lá de Gênesis a Apocalipse, né, eles são citados, e que não cabe a gente tentar decifrar qual é esse povo, qual é esse líder, qual é esse lugar. Nós vamos aqui tentar entender como que isso aplica à nossa vida. Então, Gog, ele é descrito na Bíblia, importante, né, vou retomar o que eu falei lá no início, importante que você tenha lido essa referência, o texto base, Ezequiel 39. Deixa eu abrir aqui na minha. Ezequiel começa lá em 38 e você lê também o 39. É importantíssimo, não venha para a aula sem ler o texto base, tá? E passe para os alunos também, porque é importante que eles tenham uma base para que você não chegue lá e tenha que explicar do zero. Porque é muito ruim você explicar para alguém algo que a pessoa nunca nem ouviu falar. Então, se ela estiver ambientalizada com os termos que eu vou falar aqui, vai ser mais fácil. Então, Gog, ele é descrito como um líder. Em algumas passagens, em algumas bíblias, ele aparece também como príncipe, tá? Príncipe ou líder, ele é ali alguém que vai liderar uma coalizão. Coalizão, a gente pode traduzir por um pacto de vários grupos. Então, ele não é um líder de um só povo, de uma só terra, de um só lugar. Ele é um líder de uma coalizão, é um líder de líderes, talvez, um líder de povos, algo do tipo. De nações que se levantarão contra Israel. Agora, Magog é constantemente, né, mencionado como uma terra ou um povo que, junto a Gog, simboliza as forças inimigas que tentarão destruir o povo de Israel no fim dos tempos. Então, ficou claro, Gog vai estar ali personificado através de um líder, de uma coalizão das nações, e Magog vai ser uma terra ou um povo que com aliança com Gog, é difícil, né, essas duas palavras, acaba confundindo, que com aliança com esse líder, se voltarão para destruir Israel nos fins do tempo. Então, próximo ponto, primeiro ponto, a gente entende quem são esses personagens e como eles são vistos ao longo do tempo. Segunda coisa é a gente entender como Deus apresenta esses dois personagens, Gog e Magog, a Ezequiel. Então,
Leia a referência, que é muito importante. Então, o próprio Deus revela a Ezequiel que Gog, da terra de Magog, virá com grande exército, né, ali os seus aliados, para invadir e tentar destruir Israel. Então, a intenção desse líder é destruir Israel. Mas aí o que entra na lição de hoje, o que entra no ponto central dessa revista, é mostrar como que Deus vai aparecer nessa história e vai intervir a favor do seu povo. Então, no geral, é isso. E através desse evento final, né, onde o Senhor Jesus, né, o próprio Deus, se levantará para defender Israel, que vai mostrar, vai ser um processo, vai ser um evento de glorificação de Deus diante das nações, mostrando o quanto o nosso Deus, ele é poderoso. Então, se eu fosse resumir essa guerra para vocês, vai se levantar um grande líder com alianças que irá tentar invadir e destruir Israel, mas o Senhor, com a sua mão forte, irá defender. A partir dessa defesa, todas as nações, o mundo todo verá o poderio do nosso Deus, a soberania do nosso Deus sobre todos os povos. Fechamos? Fechou. Deu para entender? Deu para entender? E aí, o que a gente pode... Tá, entendi um pouquinho dessa guerra, entendi quem são os personagens, mas como que eu vou passar isso para os meus alunos? Primeiro ponto é passar essa explicação que eu dei para vocês. Quem é Gog, quem é Magog, né? O que é Magog? Explique para os seus alunos, como se eles nunca tivessem ouvido falar. Se necessário, use mapas, mas não se apegue aos mapas, principalmente de modo a relacionar com o que aquele território significa hoje. Não se atente a isso. Vai ser complicado, talvez você perca tempo falando isso. Então, passa ali o conceito geral do que é essa guerra. Depois, você vai trazer a ação de Deus nessa guerra, que é mostrar como que o Senhor intervém a partir dos seus, né? O quanto que ele mostra a sua justiça. E aí, depois, você traz uma aplicação prática. Às vezes, o aluno está passando por uma dificuldade, está passando por um problema, e aí ele não vê saída, mas mostra que o Senhor está sempre do nosso lado, por mais que pareça impossível, né? Por mais que pareça impossível, por mais que essa pessoa não veja saída, o Senhor está sempre ao lado daqueles que o amam e que o temem. Então, no geral, eu falaria um pouco sobre isso. Agora a gente entra no tópico 2.1, Gog e Magog na visão de Ezequiel. Agora, entrar no tópico fica muito mais fácil, porque muita coisa já foi clareada. Os textos de Ezequiel 36, do 36 ao 39, ele já até dá mais capítulos ainda para você ler. Versam sobre o restabelecimento final de Israel e o grande conflito com a Confederação do Norte. O profeta revela uma profecia essencial da congregação de Israel no fim da grande tribulação, bem como uma descrição do novo concerto e as suas implicações espirituais. A passagem esclarece ainda a ordem dos eventos, a saber, a congregação das nações precederá a purificação nacional que Deus fará a Israel e a colocação do seu espírito no seu povo. Então, aqui ele falou as três coisas que vão acontecer. A congregação das nações, ou a confederação das nações, ou o pacto das nações, ou coalizão das nações, precederá a purificação nacional que Deus fará a Israel e a colocação do seu espírito no seu povo. Israel será restaurado em toda a sua plenitude depois dessa guerra, em que seus inimigos serão aniquilados. Inclusive, se você for ler essa passagem, você vai ver que os inimigos ali de Israel levarão cerca de, agora eu não vou lembrar, se são 7 anos ou 7 meses para enterrar os seus mortos. Agora eu não vou lembrar, mas quem tiver ligado com a Bíblia aí, pega aí a referência, que é importante. Então, vai ser uma guerra tão devastadora, o Senhor vai vir com tanto poder que as pessoas nem vão conseguir se recuperar e enterrar os seus mortos, mostrando ali a justiça e a soberania de Deus. Inclusive, também, lendo a passagem, você vai ver que, pelo menos na NVT, que é uma linguagem mais atual, mais jovial, vai ver que Gog, ele meio que até mesmo debocha, né, falando quem são esses que acham que tem poder, algo do tipo. Então, eles vêm mesmo na vontade de destruir Israel, acabar não só fisicamente, mas também com a moral. Sabemos que Israel vem sofrendo desde a antiguidade, né, desde lá os primórdios, tem sofrido com guerras, sofrido com sanções que fazem com que eles sejam humilhados. A gente viu aqui o momento do exílio, onde o povo de Deus foi fatalmente, não lembro se agora essa palavra, me fugiu a palavra,
foi muito massacrado, justamente por conta de um castigo, né, das atitudes que eles tiveram perante a Deus. E aqui a gente já falou sobre isso. Então, o intuito aqui da guerra não era só destruir fisicamente, mas também moralmente. E aí, quando o Senhor intervém, acontece daquilo que eu já mencionei para vocês, que está lá no versículo, no capítulo base dessa lição. Tópico 2.2, a conexão de Gog e Magog com o Apocalipse. Algum comentário, Rômulo, do 2.1? Não, hoje eu tô só de telespectador aqui, só aprendendo. Então agora a gente segue para o 2.2, a conexão de Gog e Magog com o Apocalipse. João, como eu disse para vocês, esses dois personagens, eles aparecem na Bíblia por diversas vezes. No material da semana eu vou trazer as diferenças para quem tiver, eu vou trazer as diferenças, tudo certinho, tudo descrito de quantas vezes isso aparece na Bíblia. É muito importante para que você faça um encadeamento das ideias que estão descritas na Bíblia. Então, em João não é diferente, vai aparecer novamente. Faz a alusão à expressão Gog e Magog, dizendo da derradeira guerra que acontecerá após o milênio. Então, como eu disse, a gente não vai entrar nessa temática sobre o milênio, sobre a guerra, sobre os anos de paz, essas coisas, se a igreja vai estar, se a igreja não vai estar, como é que vai ser, não vamos entrar nisso, tá? Observa-se que se trata de governantes e povos seduzidos por Satanás em rebelião contra Deus. Isso é muito importante, porque o que eles não queriam, o que eu disse, não queriam ferir só a Israel, eles queriam ferir o Deus de Israel, né? Aliados a Satanás, que vai falar um pouquinho sobre, lá no 3.1, vai explicar um pouquinho sobre quem é essa figura. Mas que a gente saiba, é muito importante a gente retornar nesses conceitos e entender um pouquinho mais, tá? Então, esses governantes, essa junção de povos e pessoas, queriam ali não só ferir o povo de Israel, mas também o Deus de Israel. João ressalta que o número dos que estavam ali é semelhante à areia do mar. Gog é o príncipe da terra de Magog, vindo do norte nos últimos dias para lutar com o povo de Deus. Aqui traz aqui uma explicação. Em 3 linhas, o autor explicou tudo isso que eu trouxe para vocês, né? Que eu tentei aprofundar com vocês. E aqui, Gog aparece como um príncipe. Mesmo que os inimigos sejam muitos, a vitória virá de forma sobrenatural. Ou seja, de modo humano, aos olhos humanos, essa guerra parecia ser impossível. Poderia ser o fim de Israel. Mas a gente sabe que, com a ajuda do nosso Senhor, com a intervenção divina, né, a justiça será feita, né, no caso. Então, é isso. Tópico 3, a soberania divina na história. É tudo, né, Ron? Amém, muito bom. Mais uma coisa. Mais uma coisa, não esquecer. Quando eu estava estudando sobre Gog e Magog, eu até cheguei a comentar com meu pai, eu fiquei pensando sobre isso. Será que, pensando aqui, sobre os judeus, quando eles viveram o momento lá do nazismo, né, no século passado, será que eles pensavam que Hitler era Gog? Fiquei pensando sobre isso. Eu não achei nada na internet, falei, pensei e fui pesquisar, né, para ver se tinha alguma base esse pensamento. Não achei nada, mas eu fiquei pensando sobre isso, né? Claro que se alguém pensava sobre isso, essa é uma associação, é uma interpretação ali emocional por tudo que eles estavam vivendo, de fato era uma perseguição muito grande, e situacional, mas a gente sabe que ali não foi o fim, né? Ali não foi, de fato, essa guerra. Era só isso, senão eu esqueci. Então, se vocês tiverem alguma coisa para comentar aí, comenta também, porque eu gosto dessas viajadas também, acho que faz bem a gente ficar refletindo. Não, é interessante você falar sobre isso, porque a gente fala muito, né, sobre o fim do mundo, né, e tudo mais, a gente fala que nós seremos a geração, só que é interessante, né, interessante porque tudo isso que foi que Cristo, né, falou que aconteceria no final dos tempos, vem acontecendo já de anos para cá. Por exemplo, a gripe espanhola, né, no caso, matou muita gente, né, ali no início, né, no início do ano 1900, mais ou menos, não foi? Se não me engano, acho que foi o boom em 1918. Então, tipo assim, muita gente morreu ali. Então, assim, já eram os rumores, eram as pestes que vinham acontecendo, e desde então nós continuamos vivendo sobre isso. Você falou aí, né, se Hitler poderia ser justamente essa ideia do Gog, né, para eles. E se cada geração não tiver um, né, para a gente relacionar? A nossa não é, né, algo a se pensar, né? Eu viajei muito ou não?
Gosta assim, quando viaja comigo. Eu acredito que não, Não, mas a gente pode pensar. não, olha só, o que eu quis dizer é que, tipo assim, cada geração vai atribuir, né? Vai colocar a Bíblia. Sim, sim, entendi. Isso que eu quero Entendi. dizer, eu não tô afirmando uma Entendi. coisa, pelo contrário, Não, eu não tô entendi. afirmando. Justamente isso se aplica quando a gente pensa nessa teologia que surgiu nos últimos tempos, pensando a Rússia como Gog, né? Uma interpretação Isso local, situacional, né? eu ia chegar lá, é exatamente isso, porque cada geração vai entender que, nós queremos ser a geração do arrebatamento, né? No sentido de que a Bíblia é real pra gente, então, assim, que essas coisas aconteçam, né? A gente quer estar com o nosso Criador. Então, no final das contas, cada um vai ter a sua visão. Nós estamos presos no nosso tempo, entendeu? Então, nós vamos associar a Bíblia no nosso tempo, né? Com as coisas que têm acontecido. E assim também eram para os judeus há tempos atrás, né? Justamente pelo que Hitler fez e tudo mais. Eu entendi o seu ponto, só coloquei algo para se pensar também, entendeu? Não afirmei. Mas é algo para a gente Entendi, pensar. Fala. entendi. Perfeito, é isso. A gente sempre vai tentar relacionar e criar teorias e tentar entender. E aí entra o que o Rômulo sempre fala: a gente não está aqui nessa terra para tentar compreender tudo o que essa Bíblia, que a Bíblia, né, traz pra gente. Então, é o que ele fala: a partir do momento que a gente compreender, a gente vai estar reduzindo aquilo que Deus é, porque o que ele faz, o que ele é, não pode ser compreendido em sua totalidade pela mente humana. Então, não é algo que me causa, assim, ansiedade, né, relacionado a entender, a compreender como é que vai ser os fins do tempo, que hoje em dia não me causa ansiedade, e é o que eu falei no início, é que a gente venha estar sempre preparado, independente de como acontecer, independente de como for, que a gente venha ter a nossa fé firme em Deus. Amém. E eu fico pensando, né, justamente naquele versículo que eu uso para tudo, né? Em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos, ou seja, não chegou aquilo que é perfeito. O meu corpo ainda não é. Eu estou em um corpo ainda limitado, um corpo que não é capaz de discernir a vida espiritual da forma como vai ser com o corpo glorificado. Cristo foi o primeiro, né, que ressuscitou dos mortos. Nós ressuscitaremos com ele se nós não formos, né, a geração do arrebatamento. Mas assim, um dia nós teremos um corpo glorificado e um corpo que será capaz de compreender essas verdades espirituais. Enquanto a gente ainda é limitado, nós em parte conhecemos e em parte nós profetizamos. E é sobre isso. Algo também importante de comentar, foi um pensamento que surgiu aqui, né? Poliana trouxe um pensamento, eu também trouxe. Não é algo para você aplicar na sua aula. Foi uma conversa aqui de não pode falar conversa de bar, porque a gente vai ficar no bar conversando, mas foi uma conversa entre amigos aqui, entendeu? Não aplique isso na sua aula, porque foi realmente uma conversa que foi algo que apareceu aqui na hora. Então, só tome cuidado com isso. Nós não estamos ensinando verdades aqui absolutas que você tem que passar na sua aula. É justamente uma forma de fomentar o seu pensamento, né? Sim, Poliana? porque o conhecimento, ele vem através das perguntas. Então, se você não lê a Bíblia e não se pergunta e não se questiona, não questiona Deus, não estou falando sobre questionar Deus, mas questiona o seu entendimento daquilo que você está lendo. Então, você não cresce. Então, o conhecimento, ele vem a partir do questionar. Como eu disse, não questionar a Deus, mas questionar a forma como você está entendendo aquilo. Se aquilo não te toca, se aquilo não te fomenta, se aquilo não te move, né, tem algo errado. Então, é algo que a gente está comentando aqui, e você pode deixar aí nos comentários também, e é assim que surgem os pensamentos. Amém. É isso aí. Vamos pro 3? Algum comentário Bora. antes? Não, pessoal, vai comentando aí, vai deixando se ficou Comenta claro, aí, se não comenta ficou. aí se ficou fácil de entender, por favor. A galera deve Vamos estar pro 3. anotando. Anota aí, pessoal. Anota que é importante. Mas se você não conseguir anotar agora, calma que o vídeo vai voltar. A live vai voltar em formato de vídeo, que você pode anotar com mais calma depois. Então vamos lá, gente. Tópico 3, a soberania divina na história. Vamos continuar. Em todos os acontecimentos narrados por Ezequiel, vemos o controle de Deus sobre a história, revelando episódios que aconteceriam anos mais tarde e terão seu cumprimento de forma cabal na consumação dos séculos. Né? É importante falar aqui que são coisas que eles estavam profetizando sem mesmo um dia vivenciar, né, fisicamente isso. Isso é muito interessante na Bíblia, né? Por exemplo, Isaías, é, ele vai profetizar sobre a morte de Cristo antes de Cristo morrer na cruz do Calvário. Então você vê que a Bíblia é um livro atual, né? Aquilo que foi predito, né, há tempos atrás se cumpriu em Cristo e o que foi dito em Cristo vai se cumprir no final dos tempos. E a Bíblia, ela é uma história com tudo muito bem amarradinho. Então, como o pastor Júlio fala, né, é impossível
que tenha sido apenas escrita por homens, foram sim escritas por homens, mas, né, sendo usados pelo Espírito. Então, de fato, nós acreditamos nisso, e é uma história muito bem contada. Enfim, né, a Bíblia explica a Bíblia, e ponto final. Tópico 3.1. O castigo sobre Lúcifer. No livro de Ezequiel, especificamente, no texto 28, do 11 ao 19, vemos as informações acerca de Lúcifer, um grande regente celestial, e também querubim responsável por defender e proteger o Monte Santo. Olha isso, né? Lúcifer tinha uma importante posição, né, no reino ali para proteger, né? Ele era defensor e ele era um querubim. Ele continua dizendo: observamos que o orgulho, marque bem essa palavra, né, entrou no querubim ungido, levando a rebelar-se contra Deus e, consequentemente, ser expulso dos céus. Este momento foi narrado pelo próprio Cristo, quando relata que viu Satanás como um raio que caiu do céu, lá em Lucas 10:18, nos Evangelhos. Deus é o Senhor do universo e mantém o controle de todas as coisas, punindo até mesmo aqueles que são autoridades, pois sua glória não dá a outrem. E é isso. Olha só que interessante. A palavra orgulho é muito importante a gente entender. E qual foi o pecado maior de Lúcifer? É justamente querer ser como Deus. Ele queria justamente o poder de Deus e ser como Deus. E aí ele se rebela contra Deus. Ele leva um monte de anjos com eles, né? E é importante a gente entender isso, que ele conseguiu reunir alguns ali, e alguns compraram a sua ideia e foram também, se rebelaram. E é interessante que o orgulho, né, interessante que a Bíblia frisa que o orgulho tomou posse ali no coração dele. Então, o orgulho é justamente a capacidade que nós temos de às vezes, não reconhecer alguma coisa, de querer ser melhor que alguém, ou algo do tipo. E isso é interessante, porque o pecado de Lúcifer é justamente o pecado que ele transfere para o homem. Vou lá agora, lá no Gênesis, para a gente comentar sobre isso. Gênesis vai falar que a serpente aparece para Lúcifer. Desculpa, é que minha mãe tentou abrir a porta aqui e eu me desconcentrei. A serpente aparece para Eva, né, e justamente fala: você pode comer de tudo do jardim? Ah, posso, tudo bem, só apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal que eu não posso. Ué, por que você não pode? A verdade é que você não vai morrer, como Deus falou, mas a verdade é que você vai ser como ele. Ou seja, o pecado que Lúcifer cai, o erro que Lúcifer tem de querer ser como Deus é o pecado que ele transfere para o homem. Ou seja, o pecado de Lúcifer é justamente o pecado que ele transfere para o homem. É interessante você entender isso, porque quando Eva come daquele fruto e dá para Adão para comer também, o que eles desejaram era o poder de Deus, era ser como Deus. Só que a questão de ser como Deus, os olhos deles foram desvendados, eles viram que estavam nus, a inocência deles foram tiradas, ou seja, eles só perderam por querer ser igual ao Criador. No final das contas, nós não temos que ser igual ao Criador. Nós temos que viver sujeitos a esse Criador. Aí você pode falar: poxa, quando eu chegar lá no céu, eu vou ter com Adão, vou falar com ele como é que você pecou contra Deus, como é que você poderia ter feito isso? A verdade é que todos nós estávamos em Adão. Todos nós pecamos contra Deus. No final das contas, até hoje, você continua comendo do fruto que não era para comer. Porque Adão comeu lá no jardim, mas eu e você, toda vez que falhamos e pecamos contra o Senhor, nós comemos do fruto. E toda vez aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, por amor a nós, né, e redenção dos nossos pecados, todas as vezes que nós falhamos para com Deus, nós crucificamos a Cristo novamente. Porque Cristo não era para estar na cruz. Quem era para estar era eu e você. Ou seja, o pecado que Lúcifer tem é o que ele transfere para o homem. E aquilo que Lúcifer quis, o homem quis também. No final das contas, nós temos que nos blindar contra o nosso orgulho, blindar contra a nossa capacidade do ser humano, né, de querer ser melhor do que outro, de querer ser melhor que seu irmão. Eu quero cantar melhor que meu irmão, eu quero pregar melhor que meu irmão, sendo que no final das contas, nós estamos aqui nivelados, todos nós somos filhos, todos nós estamos sujeitos a esse mesmo amor de Deus, tanto o crente quanto as pessoas das demais religiões, todos. Cristo morreu por todos. Então, que mais pessoas conheçam desse evangelho, você tem uma grande missão para isso, e tome cuidado para o orgulho não fazer parte do seu coração, porque o orgulho foi que justamente acabou, né? Foi o pecado de Lúcifer e também foi o pecado do homem ali no jardim. Então tome cuidado com o orgulho. O homem é muito orgulhoso. Duro é o coração do homem, orgulhoso é o coração do homem, porque justamente a nossa incapacidade de entender que nós falhamos e erramos é o que justamente tanto nos amaldiçoa. Então toma cuidado com isso e fica em um alerta, né, para você passar para os seus jovens, para que todos venham entender
que desde jovens, né, é importante que a gente não permita que o orgulho cresça no nosso coração, porque se o orgulho crescer, Cristo vai diminuir na nossa vida. Então tome cuidado com isso, né? É isso, tentando aplicar aí de uma forma prática. Amém, amém. É sobre isso. Muito bom. Então agora a gente segue, né? Perfeitamente. Gente, abriu um podcast aqui do nada. Agora a gente segue pro 3.2, né? Romulo trouxe aí um backstage do castigo sobre Lúcifer e agora a gente vê o fim que vem sobre a Terra. Então, olhando aqui, o próprio profeta Ezequiel clama: vem o fim vem, despertou-se contra ti e eis que vem. Ezequiel 7, versículo 6. O fim escatológico é inevitável, pois as nações se rebelaram contra Deus e todos cometeram atrocidades nas cidades. E aqui veio essa palavra, né? Inevitável. Eu lembrei até daquele meme do Thanos. Quem for mais jovem aí e acompanhou essa era Marvel sabe que ele fala no filme: eu sou inevitável. Muitas das vezes é visto como fim, né? O fim de todas as coisas. Então, achei interessante. Trouxe aqui uma alusão entre a Marvel, o mundo Marvel, e aqui a Bíblia, né? Esse fim. Então, não cabe a gente, muitas das vezes, quando eu era criança, eu ficava perguntando, mas não tem nada que a gente possa fazer para isso não acontecer? Eu gostava muito de ler Apocalipse, né? Não tem nada que possa ser feito. Gente, já foi feito na cruz do Calvário. O Senhor morreu para que a gente tivesse vida e nada mais pode ser feito. Eu não posso fazer, o Romulo não pode fazer. O Romulo falou um pouquinho sobre isso no outro tópico, né, desse sacrifício, né? E, enfim, não tem nada que venha a ser feito. O fim, ele vai chegar e ele vai acontecer. E aí, seguindo, Deus mostrará não somente o seu furor, né, sobre as nações, como vemos as profecias contra Amon, Tiro, Moabe, Edom, Sidom, Egito. Todas essas profecias aparecem lá no livro de Ezequiel. Eu estava lendo hoje de tarde, passando assim, é muito interessante ler também. E seus respectivos governantes, como também a sua total aniquilação. Ou seja, o Senhor não vai mostrar somente o seu furor mas a esses povos, mas ele também vai aniquilar. Não é sobre punir, mas é sobre destruir também todos aqueles que se levantaram contra o Senhor. A Bíblia nos mostra que mesmo a Terra vivendo 1000 anos de paz sobre o regime de Cristo, não titubearam a se unir a Satanás para perseguir o povo de Deus. Isso é muito importante, né? Eu não entrei aqui nessa temática, mas eu sabia que nesse tópico iria aparecer. Enquanto as pessoas estiverem vivendo ali os 1000 anos de paz, ainda assim se levantarão contra Deus, farão aliança com Satanás, e aí tudo isso vai acontecer. Então, mesmo que ali esteja um momento de paz e tudo mais, e o regime de Cristo estivesse ali instaurado, as pessoas ainda assim iriam se unir para perseguir o povo de Deus. No fim de todas as coisas, um novo rei se levantará para governar pelos séculos dos séculos. Então, a gente fecha aqui a lição de hoje. Conclusão: Deus não somente restaurará o povo de Israel, mas principalmente implantará seu reino eterno na consumação, onde os céus e as terras serão a mesma lei. Então, fechamos a aula de hoje. Acho que foi muito boa. O que você achou? Amém, achei muito bom, muito bom. Foi algo que nos tirou um pouco da zona de conforto. Tentamos conversar aqui na nossa capacidade, né, naquilo que o nosso intelecto permite hoje, né, e a gente conversou e tentou passar da melhor forma possível, com muito carinho. E eu fiquei pensando uma aqui no final, né, você trouxe a ideia aí da Era Marvel aí, e eu fiquei pensando, né, a gente acha tão interessante esse mundo fictício, né, de tudo mais, de tudo isso que a gente foi no cinema ver, né, e tudo mais, foi muito legal, né, eu e a Poliana, a gente ia direto nos filmes, agora a gente tá sem tempo para ir, mas a gente costumava consumir, né, desse filme e acha interessante. E é interessante que o mundo consome muito desse filme, né, e acha interessante como poderia ser o fim, como poderia outras coisas existirem. E olha só o que é a Bíblia, né? A Bíblia, ela não é fictícia. Então, aquilo que a gente às vezes vê em um filme e acha interessante, no final das contas, no livro, né, a Bíblia Sagrada, no nosso manual de instrução, está tudo descrito ali do que vai acontecer. Eu acho, né, ou melhor, eu tenho certeza, eu acho que você também crê assim, por ser crente como eu, que isso é muito melhor do que qualquer história fictícia. Ou seja, nós temos, olha só que interessante, né, a pregação do Evangelho. Nós acreditamos que Deus, ele cria o mundo, né, cria o homem do pó da terra, sopra fôlego de vida nas narinas dele, o homem se torna um ser vivente. Esse homem que foi criação de Deus peca contra o Criador,
e aí é necessário de que depois que ele pecou, que venha alguém para restituir, ou seja, para pagar o preço do que o homem havia feito no jardim, o segundo Adão. Cristo vem, morre na cruz do Calvário por remissão de todos. Todo aquele que nele crê agora não perece, né, mas vai ter a vida eterna. Nós acreditamos que esse Cristo morreu, 3 dias depois ele passa, ele ressuscita, e ele promete voltar para nos buscar, promete uma morada no céu, e promete que tudo isso que a gente comentou aqui nesse vídeo vai acontecer. Eu não sei você, mas isso é melhor de qualquer filme que eu já assisti, de qualquer série que eu venha assistir, e principalmente, eu sou atuante dessa história, eu e você. Então, isso exige de nós uma certa responsabilidade de fazer a diferença, e de que nesse filme, né, onde Cristo é o protagonista e nós somos os figurantes, você tem a missão de que mais pessoas conheçam desse evangelho. Então, fica aí, né, no final desse vídeo, a reflexão de que você é uma peça fundamental no evangelho, você é uma peça fundamental nesse filme, e se Deus escolheu, irmão, é isso, vamos fazer o nosso melhor. Então, é isso, estamos vivendo o filme do evangelho, e ele ainda não acabou, né? É verdade, a gente tem, né, alguns spoilers do que vai acontecer, mas saber exatamente como vai ser, não tem como. Só João ali teve o privilégio de ver a história sendo contada. Parece que Deus estava ali escrevendo, estava ali mostrando, e João ali só assistindo. Que legal, gente. Que aula linda, que aula maravilhosa. Foi muito bom passar esse tempinho com vocês. Hoje, no momento de oração, sou eu, né? Cadê? Não sei, não me lembro, não. Também não. Acho que sim. Também não, mas na dúvida, eu vou. Que aí semana que vem é tudo. Então, beleza, ó. Clamemos para que possamos perceber o agir de Deus na história e que estejamos atentos aos sinais dos tempos. Então, vamos lá. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por estar aqui mais uma semana na sua presença, por ter esse privilégio de ter esse canal que é um canal de bênção para as nossas vidas e também para quem está assistindo. Muito obrigado por nos proporcionar essa tecnologia que transforma as pessoas. E se usada da maneira certa, pode transformar e pode trazer vida. E pode trazer também conhecimento, que é o nosso objetivo aqui nesse canal, nesse quadro, Senhor. Eu quero te pedir pelo objetivo dessa aula de hoje, o objetivo maior, é que a gente venha estar sempre atento aos sinais que o Senhor vem colocado à nossa frente, que a sua igreja venha acordar, que a sua igreja venha despertar perante os sinais que vêm sendo mostrados, que vêm sendo evidenciados. A gente venha estar sempre atentos a tudo aquilo que o Senhor quer tratar conosco, que a gente venha estar preparado, que a nossa fé venha ser inabalável, que nós estejamos sempre prontos para aquilo que o Senhor nos chamar. E como o Rômulo disse, nós devemos ser atuantes nessa grande história, independente de como vai ser o final, independente dos acontecimentos que se seguirão, e se a gente vai estar vivo ou não para ver, que a gente venha sempre estar firmes diante de Ti e preparados para o que for acontecer. Quero te pedir também, Senhor, pela aula de domingo, de cada professor que está aqui nos assistindo, que venha ser uma aula maravilhosa, que venha ser uma aula cheia da Tua presença, que os jovens venham estar lá para ouvir a Sua palavra e que essa palavra venha transformar a vida deles e que eles também estejam cada vez mais atentos aos sinais que o Senhor tem colocado na nossa frente. Quero te pedir também, Senhor, uma bênção especial na vida da minha mãe. O Senhor sabe pelo que ela tem passado, o Senhor conhece, Senhor, o seu corpo, e foi o Senhor quem fez, o Senhor sabe como lidar. Então, eu entrego a vida dela nas suas mãos, que o Senhor venha estar à frente de todos os procedimentos que venham a ser feitos, e nós confiamos em Ti e sabemos que tudo que o Senhor faz é bom. Então, Senhor, aumenta a nossa fé, faça com que a gente permaneça crendo que o Senhor vai fazer, o Senhor já está fazendo um milagre no nosso meio, da nossa vida. Muito obrigado pela recuperação do pai do Rômulo, que ele venha cada vez mais, né, se recuperar, para que ele venha estar mais atuante na sua casa, desenvolvendo o seu chamado, e sabemos que o coração dele arde para isso. Então, que o Senhor venha usá-lo da forma como Tu queres. Queremos te pedir também pela vida da irmã Claudete, que também fez uma cirurgia há pouco tempo, que o Senhor venha abençoá-la, restaurá-la. Nós sabemos o quanto ela é incansável na sua obra, que o Senhor venha trazê-la de volta e que ela venha continuar desenvolvendo o chamado dela aqui na terra, meu Deus. Quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Estamos chegando cada vez mais perto do casamento e nós confiamos em tudo que o Senhor tem para a nossa vida. Sabemos que às vezes é difícil, é complicado, é desesperador, mas em tudo o Senhor está presente e em tudo o Senhor mostra a sua mão forte. Muito obrigado. Agora eu te peço também
mais um pedido, né? Uma excelente noite de descanso, que as pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo, agora na live, ou depois, quando se tornar um vídeo, que elas venham ser abençoadas por ti e que elas venham cada vez mais ter sede pela sua palavra. Tudo isso que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Finalizamos. Amém. Muito É obrigado, isso. pessoal. Obrigado por ter ficado com a gente. Muito obrigado, pessoal. Semana que vem estaremos aí com a lição 13. Lição 13, Rômulo já leu lá no início, a teologia dos livros de Daniel e Ezequiel. Já estou ansiosa para poder estudar essa lição. Então, não se esqueça também de nos seguir nas redes sociais, né? @canal Boa Semente, @polifeitosa e @Rômulo Barba. É muito bom ter vocês pertinho. Não se esqueça de entrar no grupo do WhatsApp. Nós chegamos ao marco de quase 600 pessoas naquele grupo. Pesquisei que como entrar quase 1000 pessoas, então vai chegando, que dá tempo de entrar. E também não se esqueça também de fazer parte do Apoia-se, seja pelo site ou seja pelo link. A partir de R$5 você pode estar recebendo os nossos materiais toda semana. Então, um beijo, até semana que vem. Tchau! Beijo, pessoal. Deus abençoe.